Olá, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu sou terapeuta biomagnetista e criadora do Lien. Se você já me conhece, então você sabe do que se trata essa terapia e essa dica que eu vou dar para vocês hoje. Hoje eu vim falar de coluna. Tanto o biomagnetismo quanto o Lien, mas principalmente o Lien, que é a liberação intensa das emoções e questões espirituais, nós retiramos tudo que está fazendo, tudo que é emoção e questões espirituais, energéticas que está por trás da doença. De acordo com a metafísica da saúde, criada pelo Val Capelli, pela Louise Hay, pelo Gasparetto e por uma infinidade, Cristina Cairo, por uma infinidade de gênios que já passaram e que estão aqui com a gente e que definiram isso e que muito também vem da medicina chinesa. Existe, por exemplo, vou falar muito básico, né? A maioria da raiva fica no fígado, a maioria da tristeza fica no pulmão, o nervosismo no estômago e por aí vai. Só que a gente também sabe que nós somos seres humanos e que o nosso corpo não funciona assim tão certinho nessa regra. Pode ser que eu tenha muita raiva no meu pulmão, pode ser que eu tenha... O medo geralmente é nos rins, mas pode ser que o meu medo esteja no meu coração e por aí vai. E aí existe o rastreio, que a gente rastreia o corpo pelos pés da pessoa no presencial e a distância a gente rasteia pelo pêndulo ou através do nosso próprio corpo com as mãos, que nos meus vídeos aí no YouTube e no Instagram você vai ver como que faz. E aí, ou a pessoa pode te trazer isso, fala, Dani, eu tô muito cansada, eu tô me sentindo muito triste e eu tô com tal e tal problema. Aí você vai ver que aquela emoção tá muito relacionada com o que ela tá sentindo. Então a pessoa pode te trazer, você não precisa rastrear, tá? Mas, por exemplo, a pessoa me traz uma dor na coluna muito forte. E aí eu vou ver lá o que eu posso ajudar para neutralizar essa dor, mas principalmente tirar toda a emoção que está ali sobrecarregando, que às vezes não é uma não, são várias emoções, tá? Geralmente, na cervical, por exemplo, são excessos de responsabilidades. Então, uma pessoa que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, trabalha, o próprio trabalho dela requer uma responsabilidade muito grande, um peso de responsabilidade grande, a cervical dela vai doer. Uma pessoa que cuida da família inteira, cuida dos pais, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, cuida de tudo, a cervical dela pode doer. Não é uma regra, né? Porque as pessoas, tem pessoas que são mais frágeis para... O corpo dela tem certa fragilidade para determinadas emoções, tá? A dor na altura da escápula, né, que seria mais perto dos pulmões, e aí pode ser culpa. Pessoa que tem arrependimentos e culpas do passado vai doer a coluna nessa altura aqui. Na dorsal, que é mais na parte do meio, aqui mais ou menos nessa altura aqui, né, a raiva, né, então nem sempre a raiva pode estar só no fígado, a raiva pode estar na sua coluna também. O medo, na altura dos rins ali, que está quase chegando na lombar, ali é muito medo. Então, a pessoa que tem uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, tem muito medo e insegurança de fazer as coisas, essa parte que começa a lombar vai começar a doer. A parte da lombar para baixo, as pessoas muitas vezes falam assim, é falta de prazer, é falta muito relacionado ao sexo e tudo. Eu não encontro isso dessa forma na maioria das pessoas que eu trato. O que eu percebo na lombar, que é... A cervical e a lombar são as duas questões mais solicitadas para tratamento, tá? Então, a cervical eu vejo que é muito excesso de responsabilidade, é uma carga, um peso muito grande que a pessoa não está conseguindo carregar. Mas ela carrega, porque ela não tem opção, então ela carrega. Acho que eu poderia ficar aqui horas falando de inúmeros exemplos, certo? A lombar... eu percebo o seguinte, a grande maioria, tá? Ou é muito trabalho e muita responsabilidade, pouca diversão e relaxamento, é onde entra esse prazer, que nem sempre pode ser um prazer sexual. Às vezes a pessoa tem uma vida sexual legal, ativa, mas ela não para relaxar, para se divertir, para ter prazer nas coisas que ela gosta. E aí a lombar vai doer. Vai ter hérnias, né? Vai ter lombalgia, vai ter principalmente a musculatura contraída, é aonde vai danificando todas as vértebras. Ou o contrário, a pessoa que não tem tanta responsabilidade, que ela está cansada de procurar ter o que fazer e não consegue, são pessoas mais paradas. Por exemplo, a pessoa se acidentou e está em casa e não trabalha porque não pode, ou a pessoa se aposentou e não está trabalhando e já não cansou, assim, não tem mais o que fazer, e aí meio que perdeu o prazer da vida.
a lombar vai doer também, tá? Então, são cervical e lombar, é o que eu mais pego. A gente tem aí, eu poderia ficar horas aqui falando de cada vértebra e as suas emoções. Só que essas são as duas que eu mais pego nos meus atendimentos, tá? Então, o que fazer? Liberar as emoções que estão por trás dessas dores, tá? Principalmente relacionado ao que a pessoa está passando. Existem traumas que ficam na coluna? Sim. Existem traumas, existem muitas emoções de vidas passadas, existem chips espirituais que são instalados em nossas vértebras, né? Que eu ensino nos meus cursos como retirar esses chips com os ímãs, com o próprio pêndulo, com os comandos para você retirar. O chip, ele soma com o que você está vivendo e ele potencializa muito a sua dor. Isso quando o chip não é realmente para te trazer aquela dor, para você baixar a sua vibração emocional e aí, à distância, aquelas entidades conseguem te afastar da luz, te afastar da evolução, por inúmeros motivos, tá? Mas existe uma coisa, para quem é meu aluno, que eu vou mostrar, que você pode fazer na sua mesa radiônica de biomagnetismo ou até mesmo no presencial, que é colocar os ímãs invertidos não, é um em cada, assim, um em cada polaridade, em toda a coluna. Eu chamo de alinhamento estrutural, tá? Alinhamento estrutural magnético, tá vendo? Ó, em toda a coluna você vai pôr negativo, positivo, negativo, positivo. Então, se eu tô vendo aqui o positivo, aqui tá o positivo virado pra pele, né? Por isso que eu tô vendo o negativo, tá vendo? Então, eu vou intercalando negativo, positivo, em toda a coluna. Mesmo se a pessoa tem só problema na lombar, ou só problema na cervical ou na dorsal, enfim. Eu sempre pergunto se o corpo quer esse alinhamento. O que esse alinhamento vai fazer? Ele vai distribuir um pouco da energia. Quem já estudou acupuntura sabe da energia aqui. Porque o que acontece? Em várias partes do corpo, ou a gente acumula muita energia, ou a gente zera a energia ali. E aí, um exemplo. Uma pessoa que zera a energia, aquele órgão, aquele local, ele fica gelado. Se acumula muita energia, aquele local, além de dor, ele fica quente. Então, existe um desequilíbrio energético aí, tá? Isso eu tô falando um pouco da medicina chinesa dentro do biomagnetismo. Então, o que o ímã vai fazer quando você coloca um de cada? Ele vai distribuir essa energia aqui, ele vai distribuir toda a energia em todas as vértebras, reverberando para os músculos em volta, tá? Isso é um teste que eu fiz, vários, aliás, em mim, na minha coluna, e faço à distância nas mesas. E os relatos são muito positivos, dizendo que a pessoa se acalmou até, porque essa energia foi distribuída, a dor cessou, né, ou diminuiu consideravelmente, e o mais legal é quando você traz a consciência para a pessoa, por exemplo, na lombar. Eu descobri ali pelo rastreio do corpo dela que ela estava com muito medo ali na lombar. Então eu vou lá, tiro o medo e trago a consciência para ela, nos meus relatórios, na devolutiva. Aí eu trato na mesa, tá? E aí a gente vai seguindo as sessões. Eu posso falar para vocês que em 3 sessões a grande maioria sente um alívio muito bom, tá? Claro que na lombar não é só medo, na lombar é esse excesso de tudo que eu te falei, ou falta, né? É a distribuição de energia, fora a parte genética, de hérnias muscular, inflamações, falta de colágeno e por aí vai uma infinidade de coisas. Mas isso é um básico que pode trazer muito alívio. E para quem faz o meu curso de Lien sabe que quando a gente tira emoções profundas, seja da lombar, seja de qualquer parte do corpo, emoções de vidas passadas, a gente está trabalhando com uma origem muito profunda e a chance da pessoa melhorar e a chance daquilo não voltar é muito grande, tá? E você também pode fazer uma restauração celular, que é o Pargem, que a gente fala que eu vou restaurar as células ali de toda a coluna. Mas aí deixa para o curso que você vai fazer e você vai aprender a fazer essa regeneração celular, que ela regenera as células e toda a energia daquele local. É muito bacana. Para qualquer dúvida, pode me chamar, me manda mensagem, link na bio. Se você estiver no YouTube, você pode me mandar mensagem que eu respondo também, tiro todas as suas dúvidas e você pode conhecer melhor essa técnica com os cursos que eu tenho, tá bom? Um grande beijo, obrigado por ter ficado comigo até o final.